A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Como que vocês passaram a semana? Passaram a semana bem com Jesus? Meus amados queridos irmãos, eu vou deixar aqui uma mensagem da palavra do Senhor, uma, uma narrativa, né, que fala sobre as parábolas de Jesus, né? As parábolas e eu vou falar um pouco aqui sobre a passagem da parábola do semeador, né? A parábola do semeador está registrada, né, nos livros, livro do Evangelho, né, cinemático, nos livros de Marcos, Mateus e Lucas, né? Meus amados queridos irmãos, Jesus estava discursando na beira do mar, no barco, com os discípulos e toda a multidão, né? Com multidão em pé na praia, né? Aí, nesta passagem da parábola do semeador, Jesus ele deixa uma narrativa de uma comparação, né? De um homem que saiu a semear à procura de uma boa terra fértil. E este homem saiu ao caminho de uma trilha, num arado, e foi semeando suas sementes. E uma dessas sementes caiu em uma boa terra, e a outra caiu sobre as rochas, sobre as pedras, né? Na palavra, a gente vê aqui uma passagem, meus queridos e amados irmãos, que na Palestina havia uma plantação, né, de uma semente que servia de alimento para os pássaros, porque era uma trilha de solo rochosos em vários caminhos, né? Em vários caminhos. Eita. Então, meus queridos amados irmãos, eu vejo que aqui nesta passagem, né, da parábola do semeador, né, é, está cada semente, né, que representa um personagem, né, representa uma pessoa que você é uma pessoa que recebeu, né, a mensagem do Senhor e não deu ouvidos, né, não deixou a mensagem penetrar em seu coração. Então, a semente, ela representa, né, nos nossos corações a palavra. E havia, nesse caminho, né, que foram derramadas as sementes, havia várias sementes espalhadas, né, naquele caminho. Mas muitas não cresceram os seus ramos, porque passaram pelo caminho que estava feito e não estava numa boa terra. Então foram se espalhando por caminhos diferentes, né? Essas sementes. Então, nós vemos aqui nessa passagem, meus queridos e amados irmãos, que existe vários grupos, né? Deparado no caminho sobre essa parábola do bom semeador, né? A boa terra, aqueles que permanecem, né? Que receberam a mensagem, a palavra e guardou em seu coração, a semente ela entrou, ela ramou, né, nessa boa terra. Foi uma terra que plantou e ficou, e ela favoreceu os seus ramos, né? E aquele outro grupo, né, de pessoas que está representando as sementes que caiu, né, nas pedras, naquelas rochas, está significando pessoas, né, que ouviram a palavra e não deram ouvido, né, na palavra e seguiu os seus caminhos por conta própria, né? E não deram ouvido à palavra. Então, a semente que aqui Jesus está falando, né? Narrando para aquele povo, falando, é a semente que serão plantadas em seu coração. Então, Jesus ele ainda deixa mais aqui uma referência quando ele diz, né?
Ele diz assim que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador e vocês serão os ramos. Então, Jesus ele deixa nessa referência que ele diz que ele é a videira verdadeira, né? Ele diz que ninguém vê ao Pai a não ser por ele. Então, Jesus, relata aqui nessa mensagem, nessa palavra, que ele é o lavrador, que o pai é o lavrador e ele é a planta verdadeira, né? Que foi gerada naquele caminho de uma boa terra fértil, né? Então eu deixo neste momento, nessa mensagem para você nessa manhã, meus amados queridos irmãos, essa parábola do semeador, o bom semeador, aquele homem que foi ao seu foi em volta do seu caminho, né, para encontrar uma terra fértil, uma terra que desse bom resultado, né, que desse bom crescimento, né? Diz também que Gregório, ele plantou, ele plantou e regou a planta, mas quem deu o crescimento, quem foi que deu o crescimento? Deus deu o crescimento nessa planta, né? Então, como você se encontra nessa posição dessa planta que ela não cresceu, que ela não regou e ela não espalhou os seus ramos, você se encontra nessa posição dessa parábola de Jesus, né, do semeador, aquele homem que foi semear a sua planta, que foi semear e foi geminar, né, a semente que precisava crescer. Como você se encontra, né, nessa semente que caiu numa boa terra e ela cresceu os seus ramos? Como que você se encontra? Qual o grupo desses personagens que você se encontra nesta manhã? Então eu deixo para você nesta manhã, né, essa mensagem, né, a mensagem do semeador, aquele homem que foi à procura, né, em busca de um campo, de uma boa terra, né? E ele passou por essa trilha e ele foi jogando as suas sementes onde que ela seria plantada, né? Então, uma caiu numa boa terra e outra caiu nas pedras, caiu no meio das pedras, né? E ficou presa no caminho, ela não germinou, né? E a outra que foi geminada foi crescendo, né? Numa boa terra fértil. Então, meus amados, queridos, meu irmão, eu deixo nessa reflexão para você nesta manhã. Que grupo você se encontra aqui nessa passagem, né? Do semeador, deste homem que esse homem que foi plantar a sua semente. E ele queria um desenvolvimento dessa planta, né? Ele queria o desenvolvimento dessa semente. Ele queria que essa semente ela reinasse, ela crescesse em toda a terra, né? Que ela ocupasse todo aquele campo dos bons crescimentos, né? Ele foi com essa intenção, né? De semear aquela semente para que ela crescesse, né? Em uma boa terra, numa terra fértil. Então eu deixo para você nesta manhã essa mensagem. Deus abençoe a cada um, aqueles que estão assistindo este canal, que estão me acessando, que estão se inscrevendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos e amados, com chuvas de bênção. Deus abençoe.